dando continuidade ao nosso itinerário periódico, que iniciamos desde a videoaula anterior, onde descortinávamos a temática de cada estágio, estabelecendo paralelos com o seu respectivo gêmeo. É esse trabalho que damos prosseguimento nessa videoaula. Letícia, não tem a mínima ideia do que você está falando, então, criatura, você caiu de paraquedas no lugar errado. Volte uma casa, porque essa videoaula em particular, ela é uma continuação da exposição anterior. Então, para que você consiga se contextualizar, se situar em relação ao conteúdo dessa videoaula, você precisa ter percorrido o anterior, por gentileza, para não se sentir aí um peixe fora d'água. Então, para você que já vem me acompanhando desde a exposição anterior, nós vamos dar praticamente prosseguimento à nossa jornada periódica. O último par de gêmeos sobre o qual falamos foi o 3 e o 12. Recapitulando, pessoal, reforçando como é que a gente encontra estágios gêmeos. Bom, aí depende do estágio que a gente cogitou no primeiro momento para situar aquele caso que a gente está acompanhando. Então, bom, vamos nos remeter aqui ao último par de gêmeos sobre o qual discorremos anteriormente. Então, eu considero que eu devo buscar, pelas características ali do caso que eu estou acompanhando, que eu devo buscar algum simílimo miasmático, um simílimo momento que seja, no estágio 3, Letícia, que realmente o grosso das questões que o doente me trouxe, eu percebo que girou em torno ali de identidade, crise de identidade. Parece que a pessoa, mesmo depois de já ter alçado um certo nível de experiência, já ter uma certa idade, é como se ela tivesse até aquele presente momento determinando para que ela está aqui nesse mundo, qual que é o sentido de tudo isso. Então, você considerou que as temáticas tinham uma certa convergência aqui com os temas abordados no estágio 3. Mas, ao mesmo tempo, vem aquela pulguinha atrás da orelha e você sente que alguma coisa não está fechando. Então, você pode contrastar, muito provavelmente, você vai encontrar respostas mais assertivas no estágio gêmeo do 3. Bom, como você cogitou primeiramente o 3, nós vimos que estágios do 10 para trás, nós chamamos de estágios luminosos, então você encontrará o gêmeo, o quê? Sombrio do estágio 3, um gêmeo sombrio do estágio que você está considerando. Bom, é luminoso, então o seu gêmeo automaticamente será sombrio. O contrário, a recíproca também é verdadeira. Se eu estivesse cogitando aqui o sombrio do 3, como é que eu cheguei ao sombrio, no caso do 3? Eu devo buscar por algum número cuja soma de algarismos, depois do 10, devo buscar por algum número cuja soma de algarismos resulte em 3. É esse sistema que a gente vai aplicar aqui. Então, veja bem, qual é esse número? Depois do 10 aqui, entre 10 e 18, cuja soma de algarismos vai resultar em 3. 12. Então, eu deduzo que o gêmeo sombrio do estágio 3 é o 12. Igual falei, recíproca é verdadeira. Se, no entanto, eu tivesse cogitado no primeiro momento, estágio 12, para o caso que eu estou acompanhando, mas eu tenho uma certa dúvida, eu quero tirar a prova, eu quero conhecer as possibilidades do seu gêmeo luminoso, que seria o 3, no caso, é como é que eu consigo encontrar o seu gêmeo somando os algarismos, como já havia dito anteriormente. Então, pessoal, esse expediente, ele é muito útil para que a gente consiga estabelecer um diagnóstico diferencial. Essa técnica da diferenciação através do diagnóstico diferencial, ela nos traz mais segurança, porque é natural que seja assim, que a gente se depare com várias possibilidades de medicamentos que se assemelham. Então, quando a gente está em dúvida, a gente pode contrastar as possibilidades de medicamento de um estágio com outro. Mas que outro é esse? Um estágio que resguarda a sua mesma temática. Então, nós vimos que no caso do 3 e 12, como são gêmeos, existe uma temática compartilhada. Vimos que é a temática da rivalidade. Agora, basicamente, a gente vai dar continuidade explorando o espectro temático do estágio 4. O estágio 4 é um gêmeo luminoso, está na faceta luminosa da tabela periódica. O que significa isso mesmo, Letícia, na prática? Nós vimos, pessoal, já na videoaula anterior, que todos os esforços dos estágios luminosos, ou seja, do 10 para trás, todos os esforços giram em torno de se catapultar para esse ápice, que é o estágio 10. Seria uma espécie de ápice evolutivo. Então, cada um à sua maneira, antes do 10, a gente nota que tece, estabelece uma estratégia para conseguir se situar lá. Da mesma forma, no caso dos estágios sombrios aqui, do 10 até o 18, cada um à sua maneira, na verdade mais precisamente do 11 até o 18, a gente vai perceber que a maior parte do comportamento de sujeitos que estão nesses estágios sombrios gira em torno também do estabelecimento de estratégias efetivas para conseguir voltar àquele cume onde eu sinto que já estive. Então, a gente entende muito do sofrimento, tanto os estágios luminosos quanto os estágios sombrios, à luz desse sonho de ou voltar ao ápice ou estar no ápice, conforme a concepção aqui dos estágios iniciais, estágios luminosos. Então, essa é uma grande diferença, quando a gente compara estágio luminoso com sombrio. Mas, como vimos, né, entre gêmeos, estágios gêmeos, existe um espectro temático compartilhado. Cada um vai exercer esse tema, cada estágio vai exercer esse mesmo tema de uma maneira distinta, mas resguardando a mesma temática. No caso de estágio 4, qual o seu estágio? O gêmeo, no caso, seu estágio sombrio, será o 13. Por quê? Porque qual número cuja soma de algarismos entre 10 e 18 vai resultar em 4? 13. 3 mais 1, 4. Então, nós deduzimos que entre o estágio 13, falhou aqui um pouquinho, pessoal.
Entre o estágio 13 e o estágio 4 existe um compartilhamento de uma temática. Qual temática é essa? O Vou ter que abreviar aqui, pessoal, que essa palavra é gigante. Maravilhamento. E aquilo que eu comentei sobre a temática compartilhada entre estágios, nós não podemos lançar nenhum juízo de valor. A gente pode dizer que maravilhamento é algo bom ou ruim? Depende. Depende de como ele será exercido, como a gente vai explorar agora. Então, como esses estágios compartilham a mesma temática, nós vimos que cada um vai manifestá-la de uma maneira distinta. Me conte, Letícia, como é que o estágio 4 manifesta essa temática do maravilhamento? Sabe aquelas pessoas, pessoal, no curso mesmo, eu trago o exemplo da Eliana, o estereótipo, o bendito estereótipo da Eliana. Quem é o perfil Eliana? É aquele perfil que chega e acontece, aquela pessoa que é impossível você ignorar, desprezar a presença dela. Então você está ali concentrado, trabalhando, ali no seu ambiente de trabalho, aí vem a Eliana. Oi, meu querido colega, bom dia, deixa eu te dar um abraço. E todo dia, sim. A pessoa, quando ela realmente se situa no estágio 4, ela manifesta o maravilhamento através de uma atmosfera de perplexidade. Parece que ela está o tempo inteiro perplexa. A todo momento, ela está dessa forma, como se fosse a primeira vez que ela estivesse travando contato com certa experiência. Isso é ruim, Letícia? Mais uma vez eu insisto, pessoal, depende de como aquilo, com que intensidade, mais precisamente, aquele traço se manifesta na realidade. Porque veja bem, se todo dia o seu colega de trabalho te aborda dessa forma, por mais assim que num primeiro momento traga ali uma certa atmosfera de alegria, empolgação, entusiasmo, expansividade para o ambiente de trabalho, venhamos e convenhamos, se isso perdura por um certo tempo, acaba que enjoa. A gente, nossa, tem dias assim que a gente quer ficar um pouco mais quieto, a gente não quer que mexam demais com a gente quer concentrar um pouco mais a pessoa naquela gritaria, quer te abraçar e parece que é a primeira vez que a pessoa está te vendo, e ela te viu ontem já, ela te viu antes de ontem, te viu o dia inteiro, todos os dias do ano ela te viu, é o mesmo comportamento. Não é, pessoal, essa perplexidade que a gente percebe aqui no estágio 4, ela não é algo forçado, dissimulado, porque muitas pessoas são expansivas de forma não legítima. Algumas pessoas são assim, mas através de uma certa forçação de barra. Aqui, nós percebemos uma certa aura de ingenuidade. A pessoa é daquele jeito, ela não vê malícia em ser daquela forma, e genuinamente ela é daquele jeito. Mas isso pode se transformar num desequilíbrio na medida em que isso parece fadar o indivíduo a uma certa dificuldade de aprender com as próprias experiências. Porque imagine, pessoal, se todo santo dia que você vai trabalhar é como se fosse o seu primeiro dia naquele trabalho. Todos os dias é como se fosse a primeira vez, o primeiro contato. Então, se todo dia é a primeira vez, eu não estou aprendendo com o acúmulo da minha experiência. Todo dia é como se fosse a primeira vez. Ou seja, isso me condena a um eterno patamar de inexperiência. Ou seja, com isso vem como consequência uma certa insegurança da qual eu não consigo me libertar. Todo dia, desde que eu me casei, é como se fosse o primeiro dia da minha vida conjugal. Ou seja, eu nunca amadureço enquanto esposa, eu nunca amadureço, nunca evoluo enquanto marido. Que todo dia é como se fosse aquele primeiro dia do meu casamento, maternidade. Todo dia é como se eu tivesse meu recém-nascido ali nos meus braços, eu não mudo de fase. Então isso me condena a essa atmosfera de inexperiência eternamente. É uma eterna primeira vez, um eterno primeiro contato e com toda a insegurança que advém desse processo. Agora aqui, pessoal, nota seja feita para isso. Vocês têm que ter isso em mente, principalmente quando nós efetuarmos esse contraste com o gêmeo sombrio aqui, que é o 13. Vocês têm que ter em mente aqui o seguinte, que essa condição de perplexidade que a gente nota aqui no estágio 4, cujo miasma regente é o sarampismo, ou seja, o próprio nome já diz qual que é a origem do miasma. A supressão, paliação, não tratamento integrativo, integral, do sarampo. Então, quando o sarampo é paliado, colocado embaixo do tapete, ele se transforma no miasma chamado sarampismo, que traz todo o tom temático aqui do estágio 4. Então, esse indivíduo, a gente nota um maravilhamento, sim, uma perplexidade, à luz aqui das temáticas do estágio 4, a gente nota uma perplexidade com algo concreto. Eu estou admirado com o trabalho que eu sinto que eu estou aprendendo a executar agora. Eu estou admirado, eu estou fascinado, encantado com esse casamento que eu acabei de começar, com essa maternidade incipiente. Então, eu estou maravilhado com algo concreto, com algo palpável. É muito diferente do que a gente vai observar aqui no estágio 13, pessoal, que também a gente vai observar como são gêmeos. Obviamente, a gente vai continuar observando a temática do maravilhamento, mas ela é exercida não através da perplexidade, mas exercida através do enfeitiçamento. O enfeitiçamento, ele deriva, de certa forma, do maravilhamento, pessoal, porque imagine uma pessoa, tentem conceber aí através de um exercício de imaginação, uma pessoa que vocês batem o olho e dizem, nossa, a pessoa está enfeitiçada. Uma pessoa enfeitiçada, a gente automaticamente não consegue concebê-la em posse da sua razão.
ela não está consciente do processo, ela está deslumbrada sim, mas não parece um deslumbramento livre de todo, não parece um deslumbramento advindo de um confronto com algo real, com algo que apresenta uma substância verdadeira, como era aqui no caso o estágio 4. É por isso, pessoal, que, sobretudo no curso, eu trago como um grande representante das notas miasmáticas do estágio 13 a figura do guru. Então, o guru, principalmente aquele mestre de seita, que definitivamente ele não tem nem compromisso com a liberdade, com a libertação do seu séquito, a gente nota que com o trabalho que ele conduz ali, ele visa aprisionar aquelas pessoas. Sim, ele quer que as pessoas alcancem, o seu séquito, os seus seguidores alcancem certa verdade, mas não a verdade de fato, é a verdade que emana dele. Todo aquele trabalho de lavagem cerebral ostensiva gira em torno dele. Então aquela pessoa que a gente nota que ela lança auras de mistério, cortinas de fumaça, que é um termo que eu utilizo demais no curso, quando eu começo a versar sobre as temáticas do estágio 13. É aquela pessoa que ela lança essa aura de mistério, ela lança palavras abstratas, bonitinhas, subjetivas. Você acha que aquilo tem um fundo de sabedoria, porque, de certa forma, muitas vezes as pessoas que elas se situam no estágio 13, elas já tiveram um certo contato com a verdade, elas conhecem as manifestações da verdade e se usam disso para fins de manipulação, porque, bom, está todo mundo sedento por isso, eu conheço fragmentos disso. Então, de vez em quando eu jogo confete nisso aí, eu vou iludir alguns e automaticamente eu consigo controlar pelo que eu dou a entender que sei. Então, dito de outro modo, aqui nós temos pessoas que dão a entender que são. Aqui nós temos muito mais vítimas no estágio 4 do enfeitiçamento e aqui nós temos mais agentes desse enfeitiçamento. Mas é claro, pessoal, que aquilo que eu já havia comentado com vocês, no mesmo estágio, nós podemos ter tanto aquela pessoa que perpetra um certo efeito, quanto aquela pessoa que é vítima do efeito. Mas estágios 4 podem ser vítimas do 13 em grande medida, porque aqui a gente tem uma variante muito passiva do maravilhamento, enquanto aqui nós temos uma variante mais ativa, ou seja, aquela pessoa que engana os demais. Ela dá a entender que é uma coisa, quando você acha que vai aprender a verdade, o suprassumo daquilo que ela está trazendo, ela sai pela tangente. Um exemplo que eu uso muito lá no curso, pessoal, para estampar de forma bem límpida para vocês a alma das notas miasmáticas do estágio 13 é Lost. Todo mundo se decepcionou com Lost porque a gente acompanhou por anos aquela porcaria e a gente ficou instigado com aquele mistério, a gente ficou enfeitiçado com tanto mistério e a gente ia acompanhando aquela bendita série até o final, porque a gente achava que ao final da série todos os mistérios seriam explicados. Então a gente ficou lá vidrado. E não explicou coisa nenhuma no final. Então, estágio 13, pessoal, a pessoa que está no estágio 13, ela faz isso com os outros, entende? Então, é esse perfil. Cortina de fumaça, aquele que enfeitiça os outros, ou seja, enfeitiça, prende, magnetiza, maravilha, deslumbra, fascina os outros, mas não através de uma verdade palpável, concreta, mas sim através de reflexos pálidos de uma verdade que nem sempre é alcançada. Pessoal, na aula passada, eu acabei apresentando para vocês o espectro temático aqui do estágio 5, com o que é compartilhado, né, um espectro temático que é compartilhado entre 5 e 14. Então, a gente basicamente vai se aprofundar nisso aqui, porque eu já havia lançado a semente, então, né? Então vamos desenvolver isso aqui para virar um brotinho. Então, veja bem, o próximo estágio, sobre o qual trataremos agora, o 5, com o seu respectivo, contrastando com o seu respectivo gêmeo. Se a gente está na faceta luminosa da tabela periódica, seu gêmeo será sombrio. Como é que eu descubro? Que número cuja soma de algarismos entre 10 aqui e o 18 vai resultar em 5? O 14, porque 4 mais 1 é igual a 5. Ou seja, existe algo em comum entre esses estágios. Existe um espectro temático compartilhado, que vemos ser a cautela. Agora, cada um vai manifestar essa cautela de uma maneira distinta. No caso aqui de estágio 5, como é que ele manifesta essa cautela, pessoal? Através daquilo, principalmente malarismo, que é o miasma, o próprio nome já diz, né? Qual que é a origem desse miasma aqui? Malarismo, a supressão, paliação, não tratamento integral da malária. O que é ter o malarismo exacerbado, que é a nota miasmática regente aqui do 5? Ser preciosista, sobretudo preciosista. Quantas pessoas têm vocações naufragadas, definitivamente enterradas por preciosismo e perfeccionismo? É aquela síndrome do nunca estou pronto, não, eu tenho que estudar mais, não, eu tenho que me preparar um pouco mais, não, mas tem muita coisa que eu não estudei ainda, não posso definitivamente colocar a mão na massa. Então aquela pessoa que ela está sempre buscando pelo em ovo para não agir. Não estou pronta ainda, preciso me preparar. Então, a gente nota que o perfeccionismo é o maior sabotador dos sujeitos maláricos. O malarismo é o regente do 5, pessoal, mas esse é um dos estágios que mais resguarda notas miasmáticas. Talvez o 16 aqui supere, mas nós temos muitas outras notas aqui. O malarismo é o regente, mas a gente tem o leptospirismo aqui também, que é um miasma derivado da supressão da leptospirose. A gente tem também o toxoplasmismo, que está aqui, que é derivado da supressão da toxoplasmose e vários outros, tá certo? Só estou pincelando aqui com vocês o regente no curso definitivamente.
definitivamente a gente vai se aprofundar em outro nível nisso aqui. Mas enfim, então vocês entenderam que o que é estar aprisionado no estágio 5. Por que o estágio 5 também, pessoal, é conhecido como as notas miasmáticas, né, que estão no estágio 5, como gradações miasmáticas que parece trazer um certo amor à contenda, dissidência, sabe aquelas novelas mexicanas familiar? Quem está aqui no estágio 5 está sempre envolvido com barraco de família, você fica pensando, gente, como é que a pessoa não se sai disso? Como é que a pessoa não aguenta viver todo dia essa brigaiada, essa atmosfera de litígio, de confusão, de conflito? Como é que ela aguenta viver numa atmosfera, como se diz hoje em dia, né, tão tóxica? Como é que ela aguenta esse conjunto de relações tão destrutivas? É mais uma forma dela se condenar a permanecer nesse limbo. Não vou agir, porque eu tive esse problema aqui com meu irmão. Mas tive problema com herança. Então, tudo é desculpa, normalmente, para a pessoa não seguir em frente. É uma pessoa, com o passar do tempo, pessoal, a impressão que a gente tem é que ela ama conflito. Ela não consegue viver sem confusão, porque a confusão, os problemas, eles são bode expiatório, são um pretexto maravilhoso para ela não seguir. Se eu digo, por exemplo, que eu não estou seguindo em frente porque, nossa, eu tenho que aguardar essa grana dessa herança, eu estou falando de herança, pessoal, porque esses problemas girando em torno de litígio familiar, eles são a cara do malarismo, definitivamente. Eles são a marca mais representativa dessa nota miasmática do estágio 5 como um todo. Então, assim, são desculpas que colam, você divide isso com alguém, a pessoa fica do seu lado, nossa, criatura, realmente não dá para você tem seus pais para cuidar, né? E às vezes assim, os pais não precisam tanta ajuda da pessoa. Mas é uma desculpa que cola, é uma desculpa conveniente. Nossa, que bonitinho, criatura, nossa, você ama mesmo seus pais, né? Mas não precisava. Só que é conveniente, é uma justificativa que eu tento usar primeiramente para aplacar a minha consciência moral, depois os outros, e, portanto, eu não sigo em frente. Pronto, eu tenho bode expiatório perfeito e fico estagnado o resto da vida, porque eu tenho esse empecilho. Essa atmosfera de empecilho, ela dá um tom significativamente aqui às notas miasmáticas do estágio 5. Então, sim, há uma certa cautela, mas como é que essa cautela se manifesta em cada um dos estágios? Então, aqui, através desse preciosismo, não. Eu serei cauteloso, eu não vou seguir em frente, porque tem algumas coisas que eu não resolvi na minha vida, me faltam certos conhecimentos, portanto, realmente parece que essa pessoa está sendo cautelosa, no fim das contas a gente percebe que não é bem assim, e no caso do estágio 14, existe uma cautela que ela é exercida através de uma certa formalidade, uma certa circunspecção. Na verdade, aqui no caso do estágio 14, pessoal, a gente bate o olho e normalmente a gente vê que a pessoa está ali, porque ela está desalmada, a pessoa parece estar oca, parece estar completamente Portanto, por que a cautela é uma temática que cola num contexto assim? Pelo seguinte, porque essa pessoa está tão vazia de si, é aquela pessoa que vê a vida em preto e branco, sabe aquele estado anedônico? Então, a anedonia resume a alma das notas miasmáticas do estágio 14. Então, é como se a pessoa estivesse só com a fachada ali, só com o simulacro. Ela precisa, de fato, ser cautelosa pelo seguinte, porque qualquer passo em falso, se ela der vazão minimamente à espontaneidade, todo mundo vai perceber que, nossa, ela não tem nada daquilo, ela parece ser alguma coisa, mas ela é totalmente vazia. Ela não tem qualquer conteúdo, ela só parece ser, mas não é. Então, eu preciso ter muito cuidado, não posso me arriscar, definitivamente, porque se eu me arrisco, se eu sou espontânea, pode ser que as pessoas percebam que eu não tenho nada, que eu estou totalmente oca, que eu estou completamente sem alma. Há muitas formas a gente exacerbar as notas miasmáticas do estágio 14. O miasma regente do estágio 14, pessoal, é o poliomielitismo. Preciso falar lentamente o nome desse miasma, porque senão a língua enrola. O nome da própria doença, né, já é difícil de falar, imagina do miasma, que é maior ainda. Então, a poliomielite, é importante falar sobre a origem desse miasma, que é o regente do 14, porque a própria etiologia, fisiologicamente, da doença já nos remete à paralisia. E essa mesma paralisia, ela vai se repercutir na instância psíquica. Então, que tipo de pessoas a gente pode esperar se deparar aqui no estágio 14? Anedônicos, não importa como a pessoa chegou naquele estado de anedonia, apesar de tem pessoas que são naturalmente assim, elas nunca tiveram brilho nos olhos, parece que sempre faltou empolgação, sempre apáticas, mas vícios em algumas drogas podem fadar os sujeitos aqui a uma permanência, uma longa permanência no estágio 14, estresse pós-traumático, aquela pessoa que acabou de voltar de uma guerra, viu tudo quanto é barbaridade, atrocidade, a pessoa parece que está meio anestesiada, meio límbica. Então, é esse tipo de ocorrência que costuma culminar aqui na exacerbação das notas miasmáticas do estágio 14. Então, nós temos cautela, mas pelo fato de que eu sou consciente de que eu só tenho essa fachada. É o meu único contato com o mundo. Depois que essa fachada é superada, não tem nada. Eu não tenho alma, meu coração não está aqui. Tá? Definitivamente, pessoal, preciso mencionar que, sobretudo nos dias de hoje, que muitas vezes o que nos catapulta para cá é uma mente hiperestimulada. Então, não é justamente esse um dos efeitos colaterais do uso ostensivo de telas, é esse estado apático, onde a gente não consegue se impressionar com mais nada. Então, nós temos um antídoto para esse mal dos nossos tempos aqui também. Próximo par de gêmeos sobre o qual vamos falar. Pessoal, agora estamos no estágio 6. Qual o seu gêmeo?
sombrio, já que estamos falando aqui de um estágio luminoso, qual o seu gêmeo sombrio? Algum número cuja soma de algarismos, algum número que esteja entre 10 e 18, cuja soma de algarismos resulte em 6, ou seja, 15. O que significa isso? Se eu digo que são gêmeos, significa que eles compartilham um espectro temático. Cada um vai manifestar esse tema de uma maneira diferente. Então existe aqui sim um denominador em comum compartilhado entre eles, que é a ousadia. De novo, pessoal, sobre o espectro em si, a gente não pode lançar nenhum juízo de valor, mas sobre a forma como ele é exercido, sim, principalmente a intensidade com que é exercido. Então, no caso do estágio 6, ele manifesta a temática da ousadia através da temeridade. Então, qual miasma-chefe aqui do estágio 6? Difterinismo derivado, só pelo nome a gente já consegue deduzir, derivado a partir da supressão, paliação, não tratamento integral da difteria. Então, o que é ter um difterinismo exacerbado? Significa ser um sujeito temerário no sentido de, eu uso alguns exemplos, não é a primeira vez que eu trago esses exemplos para vocês, mas é que definitivamente, em termos didáticos, eles são excelentes para ilustrar bem essa alma de temeridade aqui, que é característica do difterinismo, consequentemente, que dá o tom aqui para o estágio 6 como um todo. Todos os medicamentos que ressonam com o estágio 6, pessoal, que é o macho de tela, o macho de telefone, o macho dentro do carro, o cachorrinho ali que late no portão, você abre o portão e sai correndo. Então aquela pessoa assim, que ela quer se autoafirmar. Ela quer te convencer de que ela é forte, ela quer te convencer de que ela é confiante, ela quer te convencer de que ela não tem medo de nada, mas assim, ela com ela mesma, entre quatro paredes, ela tá se cagando. Essa é a verdade, pessoal. Então assim, não existe uma força real aqui, existe uma mostra, uma demonstração, um inchaço, não necessariamente uma expansão que é acompanhada de um desenvolvimento real, de uma substância de fato. Então, temeridade nesse sentido, que a pessoa está forçando a barra em relação a certos atributos que ela não conseguiu cultivar verdadeiramente ainda. Então, tenho em mente aí o macho de tela, todos esses exemplos que eu trouxe para vocês, que vocês já terão aprendido a essência do estágio 6. Algo que eu noto muito, pessoal, que é um comportamento altamente... É tudo imaturo do estágio 10 para lá, pessoal. Apesar de que o 10 também, só Jesus na causa em termos de maturidade. Mas assim, aqui como nós estamos no início do nosso processo de desenvolvimento, então é de se esperar muito mais imaturidade aqui do que aqui, embora aqui aconteça também, mas de uma forma muito mais velada. Até as imaturidades que incorrem as personalidades que estão no estágio sombrios, elas são mais maduras, imaturidades um pouquinho mais amadurecidas, mas aqui é uma coisa muito caricata, a imaturidade dos estágios luminosos, elas saltam aos olhos. Então assim, no caso aqui do difterinismo, é algo que a gente vê muito, por exemplo, uma mulher se divorcia, esse exemplo eu trago no curso também. A mulher se divorcia, nós vimos que nesse conceito de temeridade não se admite a demonstração de fraquezas. Definitivamente, por que eu quero dar a entender que eu sou macho, que eu sou corajoso, que eu dou conta do recado? Por que eu quero que as pessoas pensem tão bem assim acerca do que eu sou e dos meus atributos? É porque eu mesmo me sinto inseguro em relação à posse daqueles atributos. Então, bom, quando eu forço muito a barra, normalmente é porque, primeiramente, eu quero me convencer de que eu tenho aquilo, que a minha convicção em relação à posse daqueles atributos ela é tíbia, eu não tenho exatamente aquela convicção ainda, estou meio patinando, meio inseguro. Então, veja bem, muitas pessoas quando se separam, sobretudo mulheres, é aquele clichê, né? O que elas vão fazer? Cortar o cabelo, baita clichê, e depois elas vão postar nas redes sociais, depois de ter saído de um salão de beleza, aí coloca lá uma foto dela toda linda, toda empoderada, com comentário livre, linda, leve, solta, coisas assim, né? Então, muitas vezes com esse comportamento, a pessoa ela quer dar a entender que ela está muito bem resolvida em relação à decisão que ela tomou. Mas, como há uma forçação de barra muito marcante, muito incisiva em relação ao quão bem ela se sente depois do divórcio, então automaticamente a gente pode chegar à conclusão que tem alguma coisa de antinatural naquilo ali. Ela está sofrendo, mas definitivamente ela considera isso um sinônimo de fracasso, isso atestaria a frustração dela aos quatro ventos. Não, definitivamente ninguém pode ver que eu estou sofrendo com isso, porque senão vai ficar atestado que realmente o meu ex-marido fazia diferença na minha vida. Não, quero mostrar que não é o caso definitivamente, que eu sou uma mulher forte, empoderada. Então assim, a pessoa ela não quer admitir aqui no estágio 6, com todas as suas notas miasmáticas correspondentes, inclusive aqui no estágio 6, pessoal, além do difterinismo, nós temos o acnismo também, sim, até a supressão da acne pode exacerbar as notas do estágio 6. Então, um grande desconforto do estágio 6 é em relação às suas fraquezas, mas o pesadelo maior é que as outras pessoas atestem essas fraquezas. Então, muitas vezes, o que a gente percebe aqui é uma ostentação daquele atributo que é justamente o oposto, é justamente o completo antagônico daquilo que de fato a pessoa está sentindo. Então, depois de um divórcio,
eu me sinto desolada? Então não, as pessoas não podem ver isso, elas vão atestar justamente o extremo oposto. Quão bem eu estou com a minha decisão, olha o quanto eu estou empoderada agora, eu não tinha brilho nenhum, olha o quanto eu estou brilhando agora, quando na verdade o coração dela está em frangalhos. É essa a verdade, mas ela não quer admitir isso nem para si e muito menos quer que as outras pessoas vejam isso também. Então é esse expediente de que essas pessoas lançam mão. Agora, é bem diferente do que a gente vai observar aqui no estágio 15. Pessoal, esses gêmeos aqui, todos os medicamentos que estão no 6 e no 15, inclusive já havia comentado com vocês que o regente do 15 é o tuberculinismo. Tuberculinismo nós vamos atestar ali que é um miasma com um alto nível de complexidade. Para vocês terem uma ideia, muitos alunos se equivocavam pensando que existia um único nosódio para a estabilização do tuberculinismo. No curso eu vou apresentar 3 nosódios, cada um abarcando um setor específico do tuberculinismo, ou seja, há várias formas de vibrar no tuberculinismo, é disso que se trata. Então, poucos alunos sabiam disso, só para que vocês tenham uma noção do que lhes aguarda. Então, veja bem, pessoal, aqui no caso do tuberculinismo, ou não apenas no caso do tuberculinismo, quem vibra nesse miasma majoritariamente, mas no caso de pessoas que apresentam ressonância com simílimos que estão aqui no estágio 15, nós vamos observar ainda a ousadia, mas não manifesta de forma tão imatura quanto no caso do 6. Nós vamos observar a ousadia manifesta através de uma postura limítrofe, ou seja, esse termo limítrofe, definitivamente, ele condensa de forma muito mais fidedigna o que acontece aqui no 15, consequentemente no caso dos tuberculínicos. Fazendo um exemplo para vocês, eu sou uma mulher do medievo, eu sou uma mulher que, enfim, eu nasci nessa época, né? Graças a Deus que não, mas eu nasci nessa época medieval, eu sou um homem, né, do medievo, nasci nessa época aí da Idade Média. E eu encasqueto ali, eu coloco na minha cabeça que não, é importante eu ir para a Lua. Tem uma certa tecnologia, uma certa verdade que eu quero buscar, que realmente eu só vou atestar isso aqui se eu for para a Lua. E aí vem um coleguinha seu e fala, não, criatura, mas não dá para ir para a Lua, né? Não, como assim não dá? Não, eu vou provar que dá, a gente vai inventar uma tecnologia que vai nos levar para a Lua. Ou seja, limítrofe no sentido de que são pessoas que desafiam os limites da própria circunstância. Ou seja, pessoal, nós temos inventores em massa. E nós temos idealistas também, porque esse não é o estágio 15 aqui, definitivamente a gente não vai ter macho dentro do carro. A gente tem aquele macho que ele está disposto às últimas consequências para superar aquilo que o separa de seu objeto de desejo. Não, se realmente eu quero chegar até a Lua, eu vou inventar uma tecnologia que vai me catapultar para lá. Eu quero realizar esse sonho, vou fazer das tripas do coração para realmente passar por cima de todos os obstáculos e realizar o meu objetivo. Inclusive, pessoal, essa postura limítrofe aqui no caso do tuberculinismo, chegar ao ponto da pessoa não se importar se ela própria, enquanto em vida, vai usufruir das benesses de ter chegado até onde ela queria chegar. Então, assim, aquela pessoa que, utilizando aqui uma metáfora, se ela tem um sonho, tem esse grande sonho de estar na sombra de uma mangueira, na região dela não tem, vai ter que plantar, mas nossa, para chegar no ponto de fazer sombra vai demorar muitos anos, talvez em vida, o tuberculínico aqui não tem oportunidade de sentar à sombra dela. Mas não tem problema. Não, se eu não puder usufruir disso, então os meus netos, a minha posteridade vai usufruir. Por isso, o tuberculínico é muito conhecido pela sua empatia, ele é muito conhecido pela sua benevolência, ele é muito conhecido pelo seu idealismo, a sua paixão. Então, muitas vezes, ele não se importa dele mesmo não alcançar o seu sonho. Se a posteridade alcançar, ele deixou a semente, aí outras pessoas vão usufruir, para ele está tudo bem. Então, nós temos aqui o outro termo que poderia condensar muito essa atmosfera, seria do visionário. Inclusive, disso a gente pode depreender também uma outra possibilidade, uma outra variante de tudo isso que eu estou apresentando para vocês, que é a figura do Marte. Então, assim, eu acredito tanto na minha causa que eu estou disposta a morrer por ela. Se eu vou usufruir dessa batalha ou não, do resultado dessa batalha, tanto faz, mas eu acredito tanto nisso que eu sacrifico a minha própria vida para atestar essa verdade. Para mim, talvez não role, porque se eu estou sacrificando a minha vida, eu não vou testemunhar os resultados disso, né? Mas a posteridade testemunhando, para mim, está ótimo. Entende? Então, nós temos aqui os idealistas, as pessoas convictas que estão dispostas a dar a vida por suas próprias convicções. Então, é disso que se trata aqui no estágio 15, e vocês já puderam deduzir, provavelmente, que essas pessoas têm muito a oferecer em geral. Se a gente tem inventores, pessoas que desbravam novos horizontes, desafiam os limites das próprias circunstâncias, então, definitivamente, são pessoas que têm abundância de potenciais. Por isso, lá no curso eu enfatizo isso com muito mais profundidade, nós temos aqui a figura do superdotado, como se costuma dizer, o indivíduo que apresenta altas habilidades, né? Que hoje eu acredito que esse termo esteja até relativamente obsoleto, né? A superdotação, superdotado, hoje em dia se diz assim, né? A pessoa dotada de altas habilidades, super habilidades. Então, essas pessoas sofrem também
também a gente fala muito sobre auxílio a pessoas que estão numa condição de defasagem. Mas e quem tem abundância? Pouco se fala sobre os problemas que pessoas que apresentam abundância apresentam também, que a gente acha que tem problema nenhum. Sim, superdotados podem enfrentar vários problemas, principalmente na sua tessitura de convivência. Então, vou lançar a luz sobre todos esses aspectos, sobretudo quando versarmos sobre tuberculinismo. Seguindo, pessoal, esse par, o qual percorremos agora, 6 e 15, pessoalmente eu confesso que é um dos quais sobre que eu mais gosto de falar. Além do 9 e do 18 também, que a gente já vai chegar, vai ser o último, né, sobre o qual a gente vai tratar, mas pessoalmente eu adoro tratar sobre esses dois, principalmente o 15, né? O 15, quando vocês chegarem na videoaula do curso correspondente, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. É impossível não se apaixonar por tuberculínico, né, pessoal? Enfim, nem tô falando isso porque é um dos meus miasmas regentes que não é, tá, pessoal? Que realmente vocês vão reconhecer, seja em si próprio, seja na dinâmica de convivência com vocês, vários tuberculínicos são pessoas que realmente iluminam, abrem portas para novas possibilidades, para os novos tempos, então é impossível não se apaixonar por eles, né, consequentemente. Mas seguindo, pessoal, temos agora o estágio 7, e se estamos na versão luminosa da tabela periódica, devemos buscar por seu gêmeo sombrio. Que número entre 10 e 18, cuja soma de algarismos vai resultar em 7, o 16. 6 mais 1, 7. Então, podemos dizer que entre 7 e 16 existe o compartilhamento de uma temática. Que temática é essa? Da colaboração. A diferença é que nós vamos observar uma certa polarização em termos de ativo e passivo, aqui na forma como estágio 7 exerce a colaboração e estágio 16. O estágio 7, nós vemos que ele é muito mais ativo na colaboração. Notas miasmáticas que estão no estágio 7, nós percebemos que elas são muito mais suscetíveis ao cuidado obsessivo. Inclusive, pessoal, quantas pessoas nós não conhecemos aí que são cuidadores obsessivos? Aquela pessoa que ela não consegue evitar o cuidado com o outro, só que aquele cuidado que, se ela não tem uma certa consciência de para onde ela está levando aquele impulso, pode chegar ao ponto de invadir o espaço alheio. Então, são pessoas que elas se ocupam do cuidado, muitas vezes em detrimento do próprio autocuidado. E nós percebemos aqui também um certo equilíbrio. Tanto é fato que é até difícil, quando a gente se depara com um tipo que ressona com o estágio 7, é difícil a gente identificar um defeito, um problema na forma de viver desses indivíduos, que inclusive são pessoas exemplares pela reciprocidade que elas estabelecem com os demais. O miasma carro-chefe mais representativo do estágio 7 é o herpismo, um miasma gerado através da supressão do herpes zoster, para ser mais específica. Pessoal, então, essa é a origem aqui da nota miasmática predominante do estágio 7, que exerce a colaboração predominantemente através do exercício da própria colaboração, ou seja, colaboração ativa. Como é que as coisas podem dar errado? Primeiramente, pelo fato de que são pessoas que, da mesma forma que elas aprendem, são pessoas muito afoitas, pessoas que ressonam com o estágio 7, normalmente elas são muito afoitas por aprendizado. Mas elas absorvem, da mesma forma que elas absorvem do meio, nós vemos que existe um impulso muito mais significativo para dividir aquilo que elas acabaram de aprender. Então, aquela pessoa que ela não resiste, ela aprende algo e ela já sente aquele impulso irresistível imediato de dividir aquilo que ela aprendeu. Então, por isso mesmo, nós temos o quê? Professores em massa aqui, pessoas que se realizam grandemente em ensinar, elas não conseguem guardar nada para si. Tudo que elas aprendem, elas dividem. Então, o problema que pode gerar isso aqui, não, eu disse que lindo, como é que isso pode desequilibrar alguém? Quando não importa o que você diga, o quanto você queira elaborar o seu ensinamento, ninguém quer ouvir. Aí a coisa pode dar ruim mesmo, pessoal, porque muitas vezes o estágio 7, ele demora muito para perceber que tem pessoas que não querem aprender, entende? Tem pessoas que definitivamente, por mais assim que você tente explicar para ela o quanto aquele conhecimento que você está passando para ela vai edificá-la, vai ajudá-la, ela não quer saber. Ela não quer se deparar com a verdade. Sim, existem pessoas assim. O sujeito, a gente nota que dá um bug na cabeça dele se deparar com essa realidade. E ele pode padecer muito, sofrer muito em função dessa constatação, consequentemente. São pessoas também que até a forma de ajudar, é redundante isso aqui, né, pessoal? Mas é a forma de ajudar mais colaborativa com que a gente pode se deparar. Ah, Letícia, o que é uma ajuda mais colaborativa? Quando alguém requisita ajuda, sujeito do estágio 7, normalmente ele vai ajudar. Aquela inclinação de doação muito ostensiva, algo quase irresistível. O sujeito vive doando. Mas o que acontece aqui é que ele deseja que a doação seja algo que traga força para a outra parte também. Então, pegar uma metáfora bem fácil aqui de vocês aprenderem. Alguém pede um peixe aqui para o sujeito estágio 7. Ele dá a vara, ele ensina a pessoa a pescar, porque ele entende que não, beleza, eu poderia dar o peixe, mas amanhã a pessoa viria me pedindo peixe de novo. Agora, se eu ensino para ela como é que ela captura o peixe, isso sim concede liberdade a ela, concede força, concede autonomia. Então, assim eu estarei ajudando esse indivíduo definitivamente. Ao invés de dar o peixe, eu dou a vara e ensino como ele pode conseguir os próprios peixes, quantos peixes, na verdade, ele quiser. Então, é disso que se trata. Agora, no caso do estágio 7, eu comentei com vocês também, são pessoas muito afoitas por aprender. Aprender, e elas entram naquele ciclo. Não, aprendo, mas ao mesmo
mesmo tempo compartilho. Há muito mais compartilhamento do que colocar as coisas para dentro, de maneira que a gente pode dizer que nada morre numa personalidade estágio 7. Tudo é compartilhado, normalmente. Então, à medida que ele vai aprendendo, vai escoando aquilo que ele aprendeu, mas o aprendizado, pessoal, pode tornar o sujeito estágio 7, a gente percebe, isso é mais tangível para a gente. A gente percebe que pode torná-los demasiadamente técnicos. Então, sabe aquelas pessoas que elas têm um conhecimento, a gente observa isso muito mais nas artes, principalmente nas artes. Tem pianistas exímios, você percebe que é uma técnica impecável, um nível de técnica impecável que aquele pianista chegou. Mas se a técnica não é conciliada com alma, com sensibilidade, aquilo não toca. Você percebe que é belo, existe beleza, existe quase uma perfeição ali na performance daquele pianista, mas se não há alma, você esquece. É uma experiência facilmente esquecível, por assim dizer. Então, são pessoas que podem se tornar escravas da técnica. Afoitas em aprender, elas se viciam muito em como executar bem certa tarefa, esquecendo-se da necessidade de colocar o coração, a sua marca pessoal ali também. E tem muito disso, pessoal, pelo fato de que são pessoas que não desejam se sobressair tanto assim. Muitas vezes, quando eu me sobressaio pela alma que eu coloco naquilo que eu faço, tem um problema nisso, porque eu não posso ensinar aos outros como chegar no mesmo nível que eu cheguei. Não se ensina como colocar a alma em algo. Tem pessoas que colocam a alma de uma determinada maneira, a gente não sabe por que a alma dela se conecta com aquela atividade, mas é uma sinergia que ela estabelece com aquilo que ela está fazendo. Sensibilidade não se ensina, isso é uma coisa que ou você tem ou você não tem. E o sujeito estágio 7, se ele sente que ele domina algo que ele não pode ensinar, ele prefere nem dar vazão àquilo, entende? Isso tira, de certa forma, a sua singularidade, consequentemente, é assim que ele adoece. Agora, no caso do estágio 16, nós temos a versão passiva da colaboração. O que seria a versão passiva e como é que essa temática se exerce da colaboração no estágio 16? Aquele que recebe o cuidado. Ou seja, a vítima servida. É justamente desse expediente que essas pessoas vão lançar mão para serem servidas. Então, é aquela pessoa que lança muita luz em tudo que ela já sofreu, tudo pelo que ela passou, para quê? Para despertar compaixão nos outros, ainda mais imagina, né? Se encontra alguém com tanta boa vontade de doar, igual o sujeito estágio 7, suga o estágio 7 até o talo. Então, aquela pessoa que é um saco sem fundo em relação ao quanto ela recebe, mas como ela consegue receber? Normalmente recorrendo a um discurso vitimista. Ah, porque em 1900 antigamente os meus antepassados sofreram isso, aquilo, todo mundo me deve tudo agora. Não, eu me esforçar, eu me render, seja lá o que for, eu ter que obedecer, seja lá o que for, não. Olha o tanto que eu já sofri, olha pelo que eu já padeci, então não vou me curvar nada, agora as pessoas é que me servem. Então, vira-se a casaca, né? No fim das contas, a pessoa foi vítima e agora ela vitima os outros, né? A gente vai falar muito sobre isso quando adentrarmos os domínios miasmáticos aqui do estágio 16. E o regente do estágio 16 é uma nota miasmática que vocês já conhecem bem, desde a classificação ali dos 10 miasmas de Shankaran, que é o leprosismo, também conhecido como leprismo, ou seja, é uma nota miasmática gerada a partir da supressão do não tratamento da lepra. E aí nós temos a vítima servida que se lança, se usa da piedade, do instilar piedade nos outros para obter o que eu desejo. Então, aquela pessoa que vai cultivar o sofrimento para que você tenha pena dela e dê tudo que ela requisita. Nós temos também, pessoal, como vocês automaticamente já puderam deduzir que há aqui uma grande acomodação, então nós temos aqui várias consequências desse comportamento. Eu tenho assistência? Então não vou trabalhar. Comodismo, preguiça, aquela postura parasitária. Então tudo isso está aqui. Existe uma droga específica, eu vou colocar o nome dela aqui, porque senão o YouTube vai pegar no meu pé. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu condeno isso aqui como Deus condena o diabo, definitivamente, pessoal, porque isso aqui é uma droga considerada inofensiva, que deixa todo mundo good vibes, só que essa porcaria aqui exacerba demais essas notas do estágio 16. A pessoa, com o passar do tempo, fica cada vez mais preguiçosa, fica cada vez mais improdutiva, mais estágio 16 cada dia que passa, de forma que aí vira aquele ciclo vicioso, né, pessoal? A pessoa, ela não consegue ser produtiva, aquilo vai gerando ansiedade nela, e aí vira aquele ciclo vicioso danado. Aí, para lidar com a ansiedade, pelo fato dela estar inerte e não conseguir produzir, ela fuma mais da porcaria, a porcaria diminui mais ainda o poder de ação dela, acumula-se mais atividades, ela se torna mais improdutiva, fica ansiosa para lidar com a ansiedade, fuma de novo. Então, é isso aqui, pessoal. Nós temos aqui um antídoto para os maus efeitos causados pelo uso ostensivo dessa bosta, que eu chamo esse negócio de porcaria mesmo, que eu já vi muitas famílias devastadas por essa porcaria aqui, pessoal. Inofensivo, coisa nenhuma. Então, isso aqui tem que ser condenado, e eu já condeno demais lá na minha página, vocês sabem bem disso, né? Seguindo, queridos, agora o próximo par de gêmeos, já estamos aqui no penúltimo, né, sobre o qual vamos tratar, estágio 8, que número entre 10 e 18, cuja soma de algarismos vai resultar em 8, 17. Vamos falar aqui, inclusive, no caso do 17, sobre uma nota miasmática muito bem conhecida por todos vocês, principalmente adeptos estritos da abordagem clássica. Ou seja, se são gêmeos, vimos que há
uma temática sendo compartilhada. A diferença é como ela vai ser exercida por cada estágio e suas respectivas gradações miasmáticas. A temática compartilhada é a da persistência. Persiste, vocês já vão deduzir, né, que é persistência. A diferença é como cada um vai manifestar. No caso de estágio 8, cujo miasma regente é o tetanismo, gerado a partir da paliação jogada ali embaixo do tapete do tétano, pessoal. Então, quando o tetanismo está exacerbado, como a persistência, essa nota da persistência, ela se manifesta, mas sobretudo quando nós temos esse miasma desequilibrado, porque é aquilo que eu comentei com vocês, pessoal, quando o miasma está ajeitadinho, ele está estabilizado, nós temos o melhor dessas atribuições aqui, é aquilo que eu comentei com vocês, uma nota miasmática, como ela está presente em todos nós, elas não são passíveis de erradicação, definitivamente elas não servem apenas a um mau propósito, nos catapultam a certos níveis de consciência, nos induzem a certos comportamentos construtivos também. Existe o lado luz de tudo isso, mas o que nos interessa aqui é quando o lado sombra fala mais alto. Nós temos aqui determinação como a temática mais característica do tetanismo e todas as personalidades subjugadas a ele, ou seja, que tem alguma ressonância com o estágio 8 de uma forma geral. Letícia, mas determinação, o problema da determinação, pessoal, principalmente aqui no caso do tetanismo, é quando a gente tem quando ela chega naquele ponto que eu chamo de obstinação. A obstinação é uma espécie de hiperfoco, principalmente no trabalho, naquilo que você está fazendo, mas de uma forma absolutamente desnecessária. Você se desgasta sem necessidade nenhuma daquilo. Então, é aquilo, um chefe pede um relatório do ano passado, 1990, 1991, de 1988, não precisava daquilo, criatura. Aí você vai, se desdobra todo. Muito do que costuma exacerbar as notas do tetanismo, pessoal, são algumas crenças centrais. Por exemplo, algumas pessoas de gerações passadas dizem muito, com muita frequência, para pessoas de gerações mais recentes, que para você conquistar as coisas na vida, você vai ter que batalhar demais, você vai ter que suar demais. Imagina que você, sujeito aqui que tem uma propensão à exacerbação do tetanismo, você ouviu isso a vida inteira, aí você passou pela sua formação, agora você tem um trabalho, e sim, você trabalha muito, mas você não se estropia para ganhar dinheiro. Você tem uma vida digna, mas você trabalha de outro, você não sofre trabalhando igual seus ancestrais disseram que você ia penar. Então, assim, a coisa é leve para você, não é exatamente como seus ancestrais diziam que seria. Só que para corresponder aquela crença que muitas vezes foi projetada sobre você, de que trabalho tem que ser uma coisa penosa, você acaba realmente transformando desnecessariamente seu trabalho em algo penoso. Tem que ser difícil. Não, tá fácil. Eu tô ganhando dinheiro muito fácil. Não, tem que ganhar dinheiro com maior dificuldade. Então, aquela pessoa que vai assumindo múltiplas responsabilidades, muitas vezes a gente não entende por quê, e esse tipo de crença pode estar por trás disso. São aquelas pessoas que assumem cruzes também. Não se divide um problema com o sujeito, normalmente ele acolhe o seu problema. Ele não necessariamente propõe soluções. Realmente existe uma superestimação das próprias capacidades de suportar, tolerar problemas, de forma que ele acha que a conta nunca vai chegar. Então, normalmente, são pessoas que absorvem principalmente problemas de família, aquela pessoa que resolve tudo quando é pepino de família, aquela pessoa que resiste ali a todas as problemáticas, que resolve tudo. E, claro, né, com o passar do tempo, algumas afecções aqui patológicas vão se assentar definitivamente. Então, nós temos esse quadro da obstinação, essa determinação que chega ao ponto da autodestrutividade, sobretudo, o hiperfoco no trabalho. Então, aquela pessoa que, a partir do momento que ela se propõe a executar algo, como nós temos pessoas muito ambiciosas aqui, você pode contar que ela vai até o final com a execução daquela tarefa, mas existe uma certa intolerância a empecilhos imprevistos que acontecem no meio do caminho. Então, essa pessoa ela é tão hiperfocada, muitas vezes, no trabalho, nós temos workaholics aqui em massa, provavelmente vocês já puderam deduzir isso, que ela pode incorrer até num certo nível de desumanidade. Nossa, eu tenho esse projeto para entregar, meu filho adoeceu, está internado na UTI. Não, mas nossa, é só hoje mais que eu tenho que trabalhar. Não acredito que meu filho foi internado hoje. Não, vou mandar minha esposa ir sozinha lá acompanhar ele. Entende, pessoal? A pessoa acaba invertendo a sua hierarquia de valores e se torna imoral. Muitas vezes trabalhando duro, que é algo moralmente reto, mas por hierarquia de valores ela acaba se tornando uma pessoa vil, uma pessoa imoral, muitas vezes não necessariamente incorrendo em atos imorais, mas por essa inversão de hierarquia se torna uma pessoa má. Então nós temos aqui uma supervalorização do trabalho, uma excessiva priorização daquilo para onde eu converjo meus esforços. Mas de uma forma geral, pessoal, esse esforço do estágio 8, ele vai culminar numa construção. Então, é um esforço contumaz, um esforço sobre-humano que muitas vezes eu lanço mão para construir algo. Então, com esse esforço, normalmente, eu tenho como resultado a edificação, a consolidação de algo. É diferente da persistência que vai acontecer aqui no caso do estágio 17, pessoal. Por isso que no curso eu digo o seguinte, enquanto aqui no tetanismo nós temos a persistência forçosa, aquela persistência penosa, tudo é difícil, tudo é pesado, os projetos megalomaníacos, enquanto aqui eu tenho persistência forçosa para a construção, aqui no caso do luetismo, o
caos que ela causa à volta dela, show em até Shankaran também, próprio Louis Klein, cuja bibliografia é a base aqui do nosso curso, ele diz que todos eles, né, são unânimes em afirmar que o que ela causa em volta ofusca, eclipsa todo aquele bem que ela traz, que ela gera. Então a gente, sim, ela trabalha bem, mas você não consegue nem celebrar aquilo. Se você faz um trabalho em equipe com a pessoa luética que ressona com o estágio 17, você estabelece uma equipe com aquela pessoa, não, o trabalho fica excepcional, mas você não quer repetir aquela experiência, que conviver com aquela pessoa é cáustico, aquilo é corrosivo, aquilo pesa muito. Porque, em geral, são pessoas espinhosas, são pessoas agressivas no processo de convivência em si, são pessoas que elas geram um efeito de segregação. Aqui, por mais que esse indivíduo seja muito tenso, que é extremamente focado no trabalho, existe um certo nível de comunhão. Ele quer gerar um resultado construtivo no máximo possível de aspectos. Então, aqui não, aqui é justamente a contramão. Eu trabalho no sentido antagônico à comunhão. Então, eu trabalho no sentido de segregar, assim, eu gero um resultado. Pode ser um resultado excepcional, mas ninguém está vendo muito. Pode ter tido um saldo positivo, mas ninguém vê. Não dá para comemorar aquele saldo positivo. Através de exemplos, sempre é mais fácil a gente visualizar certos comportamentos, né? Eu vejo, sabe quem que eu vejo demais aqui no estágio 17? Dona de casa. O que nos define como pessoas boas ou más é a nossa hierarquia de valores. É o que está lá no nosso topo de prioridades, aquele nosso ideal máximo, e o que está nos níveis mais baixos. Então, assim, aqui no caso da dona de casa, porque eu vejo muitas aqui, ela tem muita obsessão por detalhes. Aqui nós temos muito toque, inclusive. A obsessão, até a compulsão, na execução de algo em detrimento do que está acontecendo à volta dela, ignora completamente o que está acontecendo. Esse aqui, ele pode até fazer isso, mas depois vem culpa. Nossa, gente, o que eu fiz? Caramba, meu filho estava internado, eu preferi trabalhar, entregar o projeto. Nossa, não posso fazer isso aqui. Existe muita crise moral aqui. Se a pessoa se sente culpada quando ela atropela aquilo que deveria ser o foco da sua prioridade. Esse aqui não. Por isso, a gente conhece muito essa faceta psicopata do luetismo, aquela pessoa que já rompeu, inclusive, com o próprio coração, com a própria afetividade. Então, esse aqui, ele comete atos absurdos, atos vis, sem qualquer peso na consciência. Já houve aqui completa amortização da consciência moral. Aqui não chegou definitivamente nesse ponto. A pessoa, ela pisa na bola, se culpa por isso. E pode, a forma do sujeito tetânico aqui, digamos, que vibra no tetanismo, manifestar muitas vezes essa sensação de culpa trabalhando mais ainda. Então, agora, para realmente eu me expurgar dessa culpa, eu vou trabalhar em dobro. Então, enfim, né? Aí de novo entra naquele ciclo, mas são outros 500, a menos que essa nota miasmática seja equilibrada. A pessoa vai cair na mesma armadilha e não nota, enquanto isso aqui não é equilibrado. Mas aqui é a dona de casa. Aquela dona de casa que ela é muito obsessiva, o que a gente nota é que a inversão da hierarquia de valores dela se dá pelo fato dela colocar ali no topo da hierarquia dela de valores coisas, em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar as pessoas envolvidas, são as pessoas que moram naquele lar, que convivem com ela. Então, assim, às vezes o foco no que ela precisa fazer, no banheiro que tem que lavar, na louça que tem que lavar também, no chão que tem que higienizar, na parede que tem que lavar, é tão grande que ela não leva em consideração que às vezes um filho está precisando conversar com ela, que o marido quer passar um tempo com ela. Então, olha só, existe um bem aqui, toda a energia dela está sendo convergida para um bem, que é a casa limpa, que é a casa organizada. Havemos de convir que sim, é um bem. Só que veja que a confusão aqui, o motivo pelo qual essa mulher é azeda, ela é amarga, ela é vil, ela é ruim, é pelo fato dela estar invertendo de novo essa hierarquia de valores. Ou seja, coisas, a casa limpa importa muito mais que as pessoas envolvidas. Então, um sujeito luético, trabalhar com ele é um suplício por causa disso. Porque o fator humano, ele geralmente está em último lugar em relação ao trabalho. Então, mais importa a boa performance, o trabalho bem feito, que a boa convivência com as pessoas envolvidas também na execução desse trabalho. Então, é uma pessoa difícil de conviver, porque ela se torna desumana. O fator humano nunca está nas instâncias mais superiores da sua hierarquia de valores. Então, por isso é uma pessoa cáustica com quem se pode conviver. Entende, pessoal? E nós temos aqui outra forma de exacerbar as notas luéticas, que é através do apego. Nós não temos persistência aqui, o apego não pode ser traduzido justamente como uma forma de persistir. Temos, inclusive, medicamentos que têm muita ressonância com mães, temáticas maternais em massa, aqui no estágio 17. Letícia, mas a mãe não é justamente o oposto do que você está descrevendo? Não necessariamente. Depende como ela manifesta a maternidade. Um dos grandes desafios da maternidade é o processo de emancipação dos nossos filhos. Então, se a mãe reluta no desapego, para que ela mantenha ali a sua prole consigo, que ela está com dificuldade de se desapegar, como é que ela prolonga esse processo? Como é que ela mantém os filhos mais tempo no ninho? Cortando-lhe as asas. Justamente quando a mãe lança mão desse expediente é que a faceta luética, a persistência forçosa para a destruição, que é o que tanto caracteriza o estágio 17, fica evidente. Chegamos ao último par, pessoal, e consequentemente a última oportunidade que vocês, meus alunos, terão de adquirir todos os meus cursos nesse valor em que eles estão atualmente. Pessoal, se vocês já querem ter acesso aí ao catálogo completo, para vocês conhecerem as propostas, basta clicar no link que segue aqui na descrição do vídeo. Inclusive, este curso, que ora vos reapresento,
ele vai, a partir do dia 9, ó, essa promoção Black Friday que eu estou oferecendo para vocês, pessoal, impreterivelmente dura até o último badalar do dia 9. A gente já está próximo, que é a segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024, para espectadores aí do futuro. Então, até o último badalar do dia 9, segunda-feira, vocês podem adquirir todos os meus cursos, inclusive este, nos seus respectivos valores promocionais. Ah, Letícia, como é que eu tenho acesso aos valores promocionais? Pessoal, já está os valores todos atualizados, entende? Então, a promoção aí, quando vocês clicarem ali na aquisição de algum curso, já terão acesso automaticamente ao valor promocional, tá certo? Eu decidi esse ano não lançar cupom, nada disso, que só faz confusão. Então, tá tudo aí com os seus respectivos valores atualizados. Igual eu comentei com vocês, esse aqui, depois do último badalar, do dia 9, ele vai duplicar praticamente de preço, até porque este curso em particular, que foi definitivamente considero a minha apoteose aqui desde que eu comecei meu trabalho no digital, enquanto professor de homeopatia, mais de 100 horas de duração, pessoal, então não poderia ter um destino diferente, a não ser se transformar num livro. Então, nós temos aqui a base bibliográfica da minha primeira obra, que pretendo lançar até o final de 2025. Um anúncio surpresa aí para você que me acompanhou até aqui. Tá certo, pessoal? Então, até o dia 9, o último badalar do dia 9, essas promoções vigoram, depois não mais. A maioria dos cursos vão praticamente duplicar de valor, algumas promoções, todas, na verdade, nesse ponto aí que eu estou propondo para vocês, nunca mais vão acontecer. Se vocês me flagrarem aqui contrariando essa proposta, vocês podem me cobrar, me confrontar, porque realmente, pessoal, isso não está no script acontecer de novo. Do dia 9 em diante, valores atualizados para mais de 50%, tá certo? Então, se organizem, só clicar aqui na descrição que automaticamente vocês têm acesso ao catálogo completo, inclusive ao link de aquisição deste curso que ora vos represento, como disse anteriormente. Então vamos agora ao último par, sem mais delongas, último par de gêmeos. Esse aqui, pessoal, definitivamente é sobre o qual eu mais gosto de falar. 6 e 15 amo, mas esse aqui é a minha paixão, 9 e 18. 18 já está ali. Eles compartilham uma temática, pelo fato de serem gêmeos, então significa que compartilham um denominador em comum, que seria o recuo. Letícia, recuo. Tem alguma coisa de errado em recuar? Pessoal, definitivamente depende, vocês concordam? Então, cada um desses estágios vai manifestar e se recuar de uma maneira diferente. Aí sim, a gente poderá lançar algum juízo de valor sobre a forma de recuo exercida pelo estágio 9 e pelo estágio 18. No caso do estágio 9, o seu miasma regente é o pestinismo, ou seja, pelo nome também a gente deduz a origem dessa nota miasmática protagonista do estágio 9, que é a supressão da peste bubônica, pessoal. Sim, então até a peste bubônica gerou uma nota miasmática, que é a regente aqui do estágio 9. E como no pestinismo, nós vamos perceber a temática do recuo. Veja bem, pessoal, eu estou quase no topo. Então isso já diz muito em relação às temáticas pestínicas. Quase no topo, exatamente isso que se trata aqui. Eu posso me eternizar no quase. Eu quase cheguei no ápice. Nós temos aqui, consequentemente, alguns alunos mais sensíveis já puderam deduzir provavelmente que por isso mesmo nós temos aqui a chamada síndrome do impostor. É aquela pessoa assim que era só dar um passinho, ela já subia no pódio e recebia a coroa, a medalha de ouro. Todo mundo já atestou a excelência dela, todo mundo sabe que ela é excelente no que faz. A subir aqui era uma mera formalização do seu mérito, mas a pessoa nunca se sente merecedora, ela se sente uma eterna farsa, uma eterna fraude e, portanto, ela se eterniza nessa condição de portador eterno do medalha de prata. Compreende, pessoal? Então, se dá tiros no pé sucessivamente a vida toda, porque se sente uma fraude, se sente uma face, parece que sempre tem algo ali a ser ajustado. Ela não mais se sabota para colocar a mão na massa, igual aqui no estágio 5. Essa pessoa que já acumulou muita expertise, ela só, por algum motivo, no curso a gente vai discorrer sobre alguns motivos pelos quais a pessoa pode se sabotar dessa forma, em sendo pestínica principalmente, mas aqui nós temos uma sensação de que não tem algum ajuste, algum refinamento, que aí sim, depois desse refinamento, eu vou me sentir merecedor do trono. E isso nunca acaba. Aí quando ela finalmente se submete a esse refinamento, surge a necessidade de outro, de forma que ela vive presa nessa síndrome que chamamos vulgarmente síndrome do impostor. Mas veja bem, pessoal, a posição do estágio 9 também nos diz muito em relação ao que se passa aqui no pestinismo, em todas as personalidades que têm ressonância com o estágio 9. Eu estou à sombra do estágio 10. Eu estou diante do ápice, eu estou diante da grandeza. Consequentemente, nós podemos já depreender que brota daqui a má inclinação da inveja, porque muitas vezes eu estou tão amargurado de ter me fadado, me condenado a essa condição de medalha de prata, de quase, que eu preciso aplacar minha consciência em relação a essa posição que eu escolhi para mim. E se eu construir uma narrativa para mim mesmo e, consequentemente, depois para os outros, a questão de tempo, de que o topo não existe. Não é justamente isso que o invejoso faz? Ele começa a depreciar os méritos de quem está lá em cima. Bom, se o topo não existe, então é bom, eu estou no topo, resolvido. Então aquela pessoa que está sempre depreciando
o que a outra tem de valor, principalmente se é alguém que eu considero superior a mim em relação a algum atributo, uma pessoa mais bonita, uma pessoa mais bem-sucedida financeiramente, uma pessoa que foi mais longe na carreira, e mais, pessoal, aquilo que eu digo lá no curso também. Por que a gente tem muitos céticos aqui? Sabe aquela pessoa crítica, chata, que nunca elogia ninguém, que nunca reconhece a verdade nada, nunca valida a verdade nada, por mais assim que a verdade esteja estampada diante dela? Pessoa chata, aquele crítico chato, aquele crítico mal intencionado que não é crítico coisa nenhuma, né, no fim das contas. Porque veja bem, pessoal, qual que é a maior autoridade a que todos nós estamos submetidos? Queira a gente ou não, a gente não tem nem escolha, a gente está submetido à autoridade da verdade. Definitivamente, é a nossa autoridade mor, nossa autoridade existencial, ontológica, né, por que não dizer? Então, diante dela, nos curvamos. Agora, eu não aceito me curvar nada, eu tenho problema com isso e perceber que tem algo acima. Então, quando eu me deparo com a verdade de algo, a verdade é uma bondade, por exemplo, uma amizade verdadeira, um casamento bem estruturado, eu fico colocando aquilo em dúvida, sabe? A pessoa que fica toda hora duvidando, soltando as indiretas, soltando os espinhos, mas nas redes sociais todo mundo é perfeito, na realidade é outra coisa, não é bem assim não, a pessoa ela diz isso, mas não é bem aí, não é bem por aí, eu não acho que é assim, não tem alguma coisa errada, não, todo mundo erra, ninguém é perfeito, então a pessoa nunca testa a consistência de algo, a verdade de algo, principalmente quando ela está diante do bem, de algo que ela julga superior a si. Então, é desses expedientes que essa pessoa pode lançar a mão para se recuar da grandeza. Agora, no caso do estágio 18, nós temos um recuo em relação à transformação. Porque veja bem, pessoal, a ideia dessa estrutura proposta por Scholten é que a partir do momento que eu termino uma fase, uma linha específica, eu recomeço desde o início da próxima linha. Então, a partir do momento que eu percorro aqui as temáticas da linha do ego, que seria a série aqui do carbono, aí sim, eu começo ali desde o início a minha saga pela linha das relações, e assim por diante. Eu sigo o itinerário dessa forma. Mas veja bem, recomeçar, nossa, eu cheguei até aqui, e agora do zero. Então vocês precisam imaginar situações como, por exemplo, morei a vida inteira no Brasil, agora estou me mudando com a cara e a catinga para um local que tem uma cultura completamente diferente. Vou para a Escócia, vou para a Irlanda. Morei aqui 50 anos no Brasil e agora eu vou para um lugar desse. Toda a minha ancestralidade viveu aqui a vida inteira. Agora eu, só com a cara e a catinga, vou para um lugar completamente diferente, com a cultura completamente distinta. São circunstâncias que costumam exacerbar as notas miasmáticas aqui do estágio 18. Então, muitas vezes isso gera um medo tal que a gente reluta. Por exemplo, aquela pessoa que foi engenheira a vida inteira, agora decidiu ser pianista. Algo completamente diferente do que ela fazia. Eu estimulava muito meu raciocínio lógico, era algo exato, extremamente preciso, dentro de uma caixinha. Agora eu vou pirar o cabeção, porque você é artista, olha só. Aprender uma língua, falei a vida inteira a minha língua materna, português. Agora eu sou obrigado a aprender francês, ali que eu decidi viver na França. Então imagine situações que elas vão me condenar a um completo renascimento. Assim, eu sou um Zé Ninguém em outro país. Eu sou um Zé Ninguém nessa carreira que eu acabei de começar, entende? Eu não tenho certeza se eu quero isso realmente. É engraçado, pessoal, que eu vejo muitas pessoas reagindo às provocações aqui das notas miasmáticas do estágio 18 através de um fenômeno, eu tenho até agonia dessa palavra. Alunos do meu curso me ouviram falando isso várias vezes, esse termo ressignificar. Porque do jeito que as pessoas usam, principalmente da área terapêutica, usa esse termo, parece assim que tem como você editar a realidade. Não, a realidade não é a realidade não, o que você quer que ela seja, entende? Então, não aconteceu isso no seu passado, não, aconteceu isso, isso e isso, entende? Então, uma releitura que ela se propõe a modificar a própria realidade. É nesse contexto que essa palavra bendita costuma ser empregada, entende? Na maioria das vezes, claro que terapeutas que fazem, terapeutas definitivamente fazem o uso mais adequado desse termo com as suas respectivas implicações. Mas na maioria das vezes é isso que as pessoas querem dizer. E quando a gente está muito aprisionado aqui nas tramas do estágio 18, muitas vezes a gente tenta se convencer, através desse expediente, da ressignificação de que não é necessário mudar, não, eu posso continuar nesse patamar que eu tô. E, às vezes assim, a mudança, ela não é nenhuma opção, sabe, pessoal? Imagine assim que você se tornou mãe. Você vai ter que assumir a maternidade. Aconteça o que acontecer, você terá que se tornar mãe, definitivamente. Você agora pariu um ser humano. Tem opção, você se tornou pai. Sim, tem uma criança para você cuidar, não tem como relutar disso aí. Então, imagina aquela pessoa que ela está o tempo inteiro construindo subterfúgios mentais para si, justificativas para não assumir aquela responsabilidade. É uma manifestação disso aqui. Eu recuo diante da necessidade de uma transformação drástica da minha condição de vida. Pessoas que... Isso é muito comum, pessoal, vocês podem ter pensado nisso. Pessoas que relutam a assumir que, não sou mais tão jovem, eu estou envelhecendo, a minha aparência está mudando. Então, você tem que pensar em algo assim, aquela relutância de uma realidade
periódica é inevitável. Nossa relação com a própria morte, o autismo, pessoal, também o autismo, há muitos medicamentos para o TEA, o espectro autista, aqui no estágio 18, inclusive o nosódio estabilizador, medicamento homeopático estabilizador do regente do estágio 18, que é o sonismo, também seria uma opção para alguns tipos de crianças, até adultos que padecem do autismo. É claro, pessoal, que não há na homeopatia um medicamento universal para certo transtorno. Tudo vai depender de como aquele transtorno se manifesta. Por isso que se diz que a homeopatia não cura doenças e sim o doente. Mas no caso do autismo, por que há tanta ressonância com isso que eu estou exprimindo aqui para vocês? Porque a gente percebe que é como se o autista estivesse dentro, preso na própria consciência. Ele não se instala no mundo concreto, ele não se instala na realidade, ele não interage com a própria realidade. Não é justamente esse o traço mais marcante do transtorno, que parece que tem uma redoma de vidro que o separa da realidade, de forma que ele não consegue se instalar totalmente, mas que ele vive dentro de si, muito possivelmente em função do recuo dessa ressalva para se transformar. Qual seria a transformação pela qual ele teria de passar? Instalar-se na realidade com suas respectivas consequências, inclusive a necessidade de convivência, de trocas com os demais. Pessoal, então, tô quase sem voz aqui. Muitíssimo obrigada por terem me acompanhado até aqui. Devorem as promoções, que igual eu comentei com vocês, definitivamente elas não vão se repetir. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixei já uma caixinha lá nos meus stories do Instagram. Estou à disposição de vocês para saná-las todas. Forte abraço, pessoal, e até a próxima. Ano que vem tem muitas novidades para compartilhar com vocês.